Capítulo 115. A épica batalha das garotas, asas versus presas. Izzy se liberta da forma de pedra em meio a golpes e gritos. Estamos do lado externo da casa feita de doces da estriga. O céu escuro está banhado pela luz do luar, e assim conseguimos ver quando o punho de Izzy acerta o queixo de Hudson, fazendo sua cabeça se mover para trás com um tranco. Em seguida, ela já está girando e acertando um pontapé na coxa de Remy, com força suficiente para fazer com que ele murmure alguns palavrões. Pare com isso. Remy grunhe para ela quando se recupera, mas ela simplesmente sibila e arreganha as presas para ele, ao mesmo tempo que desfere mais um chute. Mas desta vez, o pontapé não atinge. Em vez disso, Remy se esquiva, girando ao redor dela com tanta rapidez que Izzy nem sabe para onde olhar, e menos ainda em que direção deve chutar. E quando tenta girar com ele, Remy segura seus braços para trás e os puxa, apertando as mãos ao redor dos pulsos dela a fim de a conter. A reação dela é enlouquecer, total e completamente. Gritando, rosnando e xingando. Ela tenta de modo desesperado se desvencilhar, enquanto o restante do grupo assiste a tudo com os olhos arregalados. Hudson me olha como se perguntasse, será que eu devo ajudá-lo? E percebo pela primeira vez que não sou a única que percebeu que havia alguma coisa acontecendo entre os dois, quando Remy apareceu na corte das gárgulas. Não sei o que devo responder, pois venho perguntando a mesma coisa. Por isso, apenas dou de ombros. Mas Izzy consegue soltar uma das mãos e o ataca, arranhando a face direita de Remy com suas unhas afiadas como navalhas. Ah, você não fez isso. Grunhe Calder ao saltar no meio da briga, arrancando Izzy da pegada de Remy. Calder enrola o rabo de cavalo da vampira ao redor da mão e a gira pelo ar, segurando-a pelos cabelos. Já chega? Ela pergunta enquanto Izzy berra de dor. Ou quer mais? Calder, pare! Grita Remy tentando se colocar entre as duas. Mas Izzy não agradece a ajuda. Em vez disso, ela ataca, mesmo quando está engalfinhada com Calder. E então, seu pé atinge Remy em um ponto sensível o bastante para que todos os rapazes nas imediações gemam de aflição. Mas que porra é essa? Ele grita com o corpo encurvado e quase cai no chão. Não preciso da sua ajuda, seu desgraçado do caralho. Ela grita enquanto leva as mãos para trás da cabeça, em busca de segurar nos cabelos bonitos de Calder. Não consigo evitar uma olhada para Hudson quando ela diz aqueles palavrões e ele me encara de volta com um olhar meio constrangido que diz claramente, tal irmão, tal irmã. A esta altura, Remy está quase no chão, enquanto Izzy e Calder estão praticamente tentando assassinar uma à outra, sem que uma largue os cabelos da outra. Os longos cabelos ruivos de Isadora começam a se soltar do seu rabo de cavalo, o que dá a Calder mais mechas nas quais enfiar as garras. E isso significa que as duas agora estão arranhando, grunhindo e girando em círculos enquanto seguram com toda a força no cabelo da inimiga. E todos os rapazes em volta, inclusive Remy, que está no chão, observam a briga totalmente fascinados. Até mesmo Flint parece encantado pela briga de garotas em curso na sua frente. E não acredito que estou vendo isso. Uma rápida olhada para Eden me diz que ela tem a mesma impressão que eu sobre tudo isso. Por isso, juntas, abrimos caminhos por entre os rapazes boquiabertos e entramos no meio da confusão. Seguro Isadora e quase levo uma mordida no pulso em troca. Eden pegou Calder e, embora pareça difícil de imaginar, tenho quase certeza de que fiquei com a parte mais fácil, considerando que Calder quase lhe arranca a cabeça. Chega, esbravejo, mas elas mal reconhecem a minha existência. Por isso, tento de novo, falando mais alto. Mais uma vez, nada acontece. Só que desta vez recebo um monte de garras no meu pescoço quando Calder avança sobre Isadora, mas erro o ataque e acerta a mim. Preste atenção, Eden, digo irritada. Desculpe, ela parece tão irritada quanto eu me sinto, mas acabou de levar uma cotovelada no olho. Estou pensando até mesmo em paralisar Izzy outra vez, apenas para fazê-la se aquietar por uns segundos. Mas isso vai nos trazer de volta em poucos minutos e não vai servir para nada. Em vez disso, tento segurar suas mãos, mas acabo levando um soco tão forte no ombro que o meu braço até fica entorpecido por alguns segundos. Hudson, eu olho para ele irritada. Vai me ajudar ou não? Hudson parece completamente horrorizado. Bem, ele olha para os outros garotos e todos começam a se afastar dele a passos largos, ao mesmo tempo que se recusam a me fitar nos olhos.
Está falando sério? Pergunto quando Calder consegue se soltar de Eden e pula em cima de Izzy. Ninguém vai ajudar? Todos os rapazes, incluindo Hudson, balançam a cabeça em um sinal negativo e me vejo frente a frente com uma garra de mantícora na bochecha, enquanto tento ajudar Eden a colocar Calder sob controle outra vez. Mas que droga! Grito e agora chega, já estou no meu limite. Eu me transformo e, segurando Isadora com toda a minha força, subo para o céu, pairando a pelo menos uns 3 metros do chão. Calder solta um berro quando pula, tentando agarrar sua presa. Mas estou bem irritada agora e lhe acerto um chute na cara com bastante força. Meu pé de pedra a faz levar as mãos ao rosto e se sentar no chão empurrada. Izzy grita em triunfo e começa a xingar Calder sem parar. Por isso, abro os braços de surpresa e a deixo cair no chão, dando-lhe um belo empurrão para que ela caia sentada também. Em seguida, volto a descer, pousando bem entre as duas. Chega! Esbravejo de novo, e agora as duas rosnam para mim, mas nenhuma se levanta para pular no pescoço da outra. Por isso, diria que tivemos um sucesso. Quando tenho certeza de que as duas estão mais calmas, me viro para encarar Hudson, que parece suficientemente constrangido, agora que a briga terminou, como deveria estar mesmo. O que deu na sua cabeça? Pergunto a ele e também ao restante dos rapazes. Está de brincadeira, né? Responde Mikai. Nenhum homem que valoriza as partes do seu corpo entraria no meio de uma briga como aquela. As mulheres sabem ser selvagens, concorda Flint. Já perdi uma perna este mês só para citar o meu caso, e não estou nem um pouco a fim de arriscar a outra. Vocês são um bando de covardes. Eu olho para o meu consorte irritado, especialmente você. Ele confirma com um aceno de cabeça, junto aos outros, e eu encaro com uma expressão que diz que essa conversa não terminou. Em seguida, volto a encarar a Izzy bem a tempo de ouvi-la perguntar: que lugar é esse? Você sabe que sequestrar pessoas é ilegal, não é? Disse a garota que capturou todo mundo neste lugar amarrada com facas e nos jogou em uma masmorra contra a nossa vontade. Rebato. Com centenas de outras crianças que também foram sequestradas e estavam para ser torturadas. Tenho certeza de que a culpa não vai me deixar dormir essa noite. Sempre soube que você não era tão boazinha assim quanto quer que os outros acreditem, zomba Izzy. Está falando sério? Retruco erguendo a sobrancelha até a raiz dos cabelos. Foi só isso que você entendeu de tudo que eu disse? Sendo bem sincera, você é tão chata que tento não prestar muita atenção àquilo que sai da sua boca. Ela responde. Aperto os olhos enquanto penso em dizer foda-se essa paz e lhe acertar um soco bem na cara. Mas Remy deve perceber o quanto estou perto de perder as estribeiras quando se coloca entre nós duas antes de a violência começar. Me dê uns 5 minutos, ele diz a ela. Garanto que você não vai se arrepender. Já estou arrependida, ela rosna. Mas quando os olhares dos dois se cruzam, ela levanta a mão. Ah, quer saber? Foda-se. Faça o que quiser. Você vai fazer mesmo? E ela não deixa de ter razão. Não vou sair daqui. Nenhum de nós vai sair até que a Striga veja Izzy e a tia Rowena seja libertada. Mas a questão não é apenas essa. Há um pedaço de mim que acha que vê que sua mãe não está morta, que sua mãe passou a vida inteira presa nesta ilha, vai servir para atenuar a raiva que Izzy sente de tudo. Ela ainda tem seus problemas familiares com Cyrus, aquele desgraçado maldito. Mas saber que sua mãe não morreu, nem a abandonou? Olho para Mace neste momento. Isso deve ajudar, não é? Com tal ideia em mente, dirijo-me até a porta da casa feita de doces da Striga. O vento sopra com força hoje, agitando o mar ao redor da ilha. E digo a mim mesma que isso não é um mau agouro. E por que não seria? Não acredito muito que as coisas vão acontecer de um jeito positivo agora, considerando tudo o que houve até aqui. Mesmo assim, o tempo está passando e não posso me dar ao luxo de demorar demais. É por isso que respiro fundo, bato a porta e espero que o melhor aconteça. Ou pelo menos espero que o pior não aconteça. Capítulo 116. A diferença entre a faca e o dia. Leva um momento até que alguém chegue à porta, e quando isso acontece, estou preparada para passar pelos seguranças e criados da Striga. Mas ela deve ter percebido que alguma coisa importante estava acontecendo, ou os criados devem estar de folga, porque quando a porta se abre, é a Striga que aparece sobre o vão. Ela está trajada com um vestido longo e esvoaçante, assim como antes.
E exatamente como da outra vez, ela se parece com a Mãe Terra. Desta vez, seus cabelos castanhos, que na realidade têm todas as cores do universo, estão presos em um rabo de cavalo bem parecido com o de Isadora. Gracie, ela parece surpresa em me ver e também curiosa. Eu não esperava que voltasse tão rápido. Eu sei, penso que talvez seria melhor lhe dar a notícia devagar, mas a verdade é que não temos tempo para isso. Não dá para esperar que Izzy passe mais de 1 minuto sem querer assassinar alguém. Talvez 2, na melhor das hipóteses. Além disso, há vários outros lugares onde precisamos estar no momento. Assim, digo da maneira mais simples possível. Não é hora para ficar enchendo linguiça. Estamos aqui para retribuir o favor que você fez a Rowena depois de todo este tempo. Mas saiba que talvez você só tenha uns minutos para conversar com ela. Não vamos forçá-la a ficar aqui por muito tempo. Por um momento, a expressão da Striga não muda. Continua ligeiramente inquisidora e um pouco matreira. Mas as minhas palavras acertam o alvo quando ela se vira e vê a minha tia Rowena e, em seguida, a própria Izzy. E seu rosto parece desabar. A descrença é a expressão que surge primeiro, seguida pelo choque e seguida por algo muito parecido com alegria, dor, tristeza e alívio. Tudo junto e misturado. Em seguida vêm as lágrimas, que rolam em silêncio pelo rosto da Striga, conforme ela caminha devagar, com passos hesitantes em direção à filha. Izzy, neste meio tempo, parece só confusa e furiosa, e talvez, lá no fundo, um pouquinho preocupada. É o que me impele a conjecturar se talvez ela saiba o que está acontecendo de verdade. A Striga, por fim, se aproxima de Izzy, mas ainda está chorando ao erguer a mão à procura de tocar o rosto da filha. Pouco antes de a palma da mão da Striga a tocar, entretanto, Isadora quase surta outra vez. Ela se afasta da Striga, já buscando suas facas enquanto grita. Chega dessa merda. Vocês têm 30 segundos para me tirar deste lugar. Quando nenhum de nós responde, ela se vira para mim. Estou falando sério, Grace. Quero voltar para Londres agora. Sua mão está na empunhadura de uma adaga e sinto o coração subir para a garganta enquanto aproximo a mão por instinto dos meus cordões verde e de platina para tocá-los. Estou entre a deusa da ordem e a sua filha assassina, havia muito desaparecida. E a única coisa que consigo pensar é que as duas fazem parte da minha família. A família que eu não sabia que tinha. A Striga é minha tia, mesmo que minha avó diga que não se pode confiar nela. Izzy é minha prima, mesmo que todo mundo diga que não se pode confiar nela. Mas a única coisa que desejo neste momento é que todos se acalmem, porra, e que Izzy pare de jogar suas facas por tempo suficiente para escutar. Mas fica claro que ela não vai fazer nada disso quando sua mão dispara rumo a um bolso oculto e puxa uma lâmina dali. Solta um gemido emudecido, com medo pelo local para onde ela pode jogá-la, mas de repente a faca se transforma em uma margarida. Ela rosna frustrada e tenta pegar a outra, mas essa se transforma em uma rosa pálida. Desta vez, Isadora solta um grito ensurdecedor que me causa um calafrio, com ela arreganhando as presas e tudo, e que faz com que eu chegue cada vez mais perto dos 2 cordões. Faça isso de novo e eu mato você, diz ela a Remy. Ela nem precisa tentar pegar uma faca antes que todas se transformem em flores. Dálias, peônias, lírios, rosas, margaridas brotam das suas roupas e caem no chão, sob o olhar atento de Remy. Aquele sorriso característico que ele sempre traz no rosto desapareceu. Em seu lugar, há uma intensidade impossível de ignorar. Me leve de volta, ela grunhe para mim. Me leve de volta ou juro que... Eu nem imagino o quanto ela deve estar assustada agora, com todas as emoções e perguntas se misturando na cabeça. Mordo o lábio e penso no que vou fazer depois. Fizemos o que tínhamos que fazer. Cumprimos com a parte da tia Rowena no contrato. Poderíamos ir embora, fazer o que Izzy quer e levá-la para bem longe daqui. Mas será que é isso mesmo que ela quer? Será que é disso que ela precisa? Os outros ainda não sabem da sua história passada, mas eu sei, e não posso simplesmente ser outra pessoa que não tenta ao menos ajudar. Sim, talvez ela seja a máquina de matar que Cyrus criou para ser. Mas preciso ter a esperança de que, assim como Hudson, Izzy só precisa que alguém acredite nela como alguém que vai valer a pena lutar, que ela quer uma vida diferente. Dá para calar a boca e escutar o que as outras pessoas têm a dizer pelo menos uma vez? Rebato mais exasperado do que jamais me lembro de haver me sentido.
Juro por Deus, Isadora, algum dia desses você vai ter que parar de pensar com as suas facas e deixar que alguém converse com você. Ou então vão demorar demais e eu vou cortar sua língua fora, retruca ela. E como você vai fazer isso? Com uma begônia? Pergunta Hudson, encostado em um dos postes de sustentação do alpendre da casa. Ou prefere usar uma margarida? Ah, seu! Ela avança sobre ele e estaria com as garras para fora se as tivesse. Mas eu me posiciono firmemente entre os dois. Hudson não é a única pessoa neste relacionamento que tem instinto protetor. A sua mãe não morreu, Izzy. Informo, aproveitando que ela está prestando atenção em mim. Cyrus mentiu para você. Esta mulher, a Estriga, ela é a sua mãe. Isadora estava pronta para gritar comigo outra vez. E mais, estava prestes a me atacar. Mas ao absorver minhas palavras, ela recua, para de lutar e apenas olha para mim e depois para a Estriga. E para mim outra vez. Vários segundos longos se passam e imagino se tratar de uma tentativa de compreender o que acabei de lhe dizer. E eu entendo. Macy ainda está tentando lidar com o fato de que sua mãe passou este tempo todo presa. Que ela não o havia abandonado. Não consigo nem imaginar qual seria a sensação que uma pessoa teria se achasse que sua mãe está morta e de repente descobrisse que não é verdade. Enfim, bem quando estou prestes a tentar outra estratégia, Izzy encara a Estriga e pergunta: isso é verdade? A Estriga faz que sim com a cabeça. Sim, sou a sua mãe. E começa a chorar outra vez. Me desculpe. Lamento mesmo, Isadora. Mas Isadora não quer nem saber. Ela começa a se afastar da Estriga, como se receasse que a mulher fosse capaz de atear fogo nela. Preciso sair daqui. Ela me fuzila com um olhar agressivo. Você tem que me deixar sair daqui. Espere, pede a Estriga, estendendo inutilmente a mão para a filha. Por favor, deixe que eu... O quê? Pergunta Isadora cáustica. Explique? O que você precisa explicar além do fato de ter me dado para que Cyrus me criasse? Não é verdade. Ele me disse que você estava morta, que minha irmã havia matado a própria filha e que isso matou você também. E acreditei nele porque... Ela balança a cabeça. Porque eu era ingênua e estava triste e queria culpar alguém por você não estar nos meus braços. Izzy ergue o queixo. É uma bela história, mas se você realmente acreditava que eu estava morta, por que mandou uma bruxa para me procurar na corte vampírica? Porque, quando Rowena apareceu aqui à procura de um chá especial capaz de esconder os poderes de uma gárgula, eu soube que isso significava que Alistair e a filha da minha irmã haviam sobrevivido, que essa criança tinha que ser uma espécie de neta deles. E se fosse o caso, se a minha irmã teve uma filha que conseguiu sobreviver, então a minha também conseguiu. Ela para por um momento, com um olhar distante, enquanto as lágrimas ainda tremem em suas bochechas. Mas após certo tempo ela prossegue. O princípio que determina que aquilo que acontece com uma também acontece com a outra se aplica a todos os aspectos das nossas vidas, todos os aspectos do caos e da ordem. E foi por isso que dei o chá a ela e pedi um favor em troca, encontrar você, pois eu sabia que, se eu aparecesse na corte vampírica, iria somente colocar a sua vida em risco. E essa era a última coisa que eu queria que acontecesse. Eu deveria ficar impressionada com isso? Diz Izzy bocejando, porque não fiquei. Fico esperando que a Estriga se ofenda. Da última vez que estive aqui, aprendi que não é muito difícil ofendê-la. Mas ela simplesmente fica ainda mais triste, se é que é possível. Consigo me sentir pendendo para o lado dela, mas então me lembro de um fato muito importante. Meu povo está morrendo porque ela ajudou Cyrus a envenená-los. Você sabia que não foi a carniceira que sequestrou a sua filha, não é? As palavras são mais ríspidas do que gostaria, mas depois que as verbalizo, não tenho a menor vontade de voltar atrás. A Estriga não responde, como eu já imaginava. Não há defesa contra a verdade. Foi Cyrus que roubou a sua filha. Ele precisa dela para ajudá-lo a se tornar um deus, e não posso impedi-lo sem o exército das gárgulas. Ela continua em silêncio, sem proferir sequer uma palavra sobre suas ações ou motivos. Mas não espero que a Estriga conte. Ela não é do tipo que assume as responsabilidades por algo. Mesmo assim, ela não me mandou calar a boca. E isso já é alguma coisa. Assim, aproveito a única vantagem que tenho dizendo. E não posso fazer com que o exército me ajude até poder descongelá-los. E não posso fazer isso até ter o antídoto para o veneno. O veneno que você deu a ele. Fico esperando que ela se ofereça para me ajudar, mas isso não acontece.
Ela simplesmente me observa com os olhos que são mais velhos do que o mundo onde vivemos. Por favor, peço quando ela continua em silêncio. Dê um antídoto para nós. Não posso deixar que o restante do meu povo morra. É simplesmente impossível. Não tive a intenção de fazer isso, sussurra ela. Por um segundo, parece até mesmo que ela está falando sério. Ela se encolhe nos degraus da varanda, parecendo pequena e frágil junto das tábuas largas. Confiei nele. Acreditei quando Cyrus disse que minha irmã mataria a minha filha, em vez de permitir que ele tivesse o poder de um semideus para governar. E quis fazer com que ela pagasse por isso. O olhar da estriga se perde na distância. Em seguida, ela olha para a tia Rowena, ainda apoiada em Flint, amparada pela força do dragão. Me desculpe, sei o que é viver tantos anos sem a própria filha, e nunca quis que essa maldição recaísse sobre você. Os olhos de Macy e da tia Rowena se enchem de lágrimas, mas elas não se manifestam. As duas simplesmente desviam o olhar, e não posso culpá-las. O que a estriga lhes fez foi algo de fato desprezível. A estriga olha para mim e diz: Você é muito parecida com a sua avó. Uau, tudo bem. Definitivamente não era o que estava esperando que ela dissesse. Nem sei se chega a ser um elogio, já que a carniceira a manteve presa nesta ilha por 1 milênio. Mas ela sorri e prossegue. Percebo que você por fim está alcançando sua divindade, mas ainda há um longo caminho a seguir. Ela faz um gesto para Issy. Mas as flores foram uma boa ideia. Minhas sobrancelhas se erguem num movimento brusco. Não fui eu que fiz isso. Aponto para a esquerda. Foi Remy. Bem, sabe de uma coisa, querida? Diz Remy com a voz arrastada. Detesto ter que dizer isso a você, mas prefiro deixar que ela me enfie uma faca no coração, do que arriscar irritá-la ainda mais com aquele truque e levar outro chute no saco. Como se todos se lembrassem daquela dor de antes, os rapazes do grupo estremecem, todos eles. Mas como? Pergunto. Sei que estava tentando tocar meu cordão verde naquele momento, mas ainda não havia tocado. A estriga me encara com um olhar questionador. Cássia não lhe disse que a magia do caos fez nascer a natureza? Você é parte dessa magia, assim como ela, é claro. Mãe natureza? Repito incrédula. Não pode ser. Sério mesmo? Não pode ser. Eu olho para Hudson para ver o que ele acha de tudo isso. Mas ele parece tão embasbacado quanto eu. Precisamos ir, avisa Jackson dando um passo à frente. Você vai dar um antídoto do veneno para Grace libertar o seu exército ou não? Meu pai vai entrar em ação amanhã e eu gostaria de acertar as contas com aquele desgraçado antes que ele se transforme em um deus. É isso aí, concorda Hudson. Não, ela não vai fazer isso. Intervém Remy com os olhos girando de um jeito bem esquisito. Não vai ou não pode? Pergunto a ela. Isso importa? Ela responde. E a mulher frágil que estava sentada nos degraus é substituída naquele mesmo instante por uma mulher de aço. Seu queixo se ergue e ela se levanta, endireitando o corpo e anuncia. Não tenho um antídoto, e mesmo que tivesse, não o daria a você. Eu quero que Cyrus se transforme em um falso deus. É a única maneira de garantir que minha vingança aconteça por tirar a minha filha de mim. E Cyrus vai sentir a ira de uma deusa de verdade quando eu terminar. Bem, é a coisa mais idiota que já ouvi. Você sabe quantas mulheres poderosas querem se vingar de Cyrus? A própria Delilah a ajudaria a arrancar os culhões de Cyrus com uma colher enferrujada hoje mesmo. Faço um gesto negativo com a cabeça. Se todo mundo que odeia aquele cuzão se unisse, poderíamos acabar com... A estriga me olha com desprezo. Eu jamais trabalharia com ela. Não preciso de ninguém para conseguir a minha vingança final. Eu sou a deusa da ordem e vou fazer aquele vampiro se arrepender de ter me traído quando o sol arder do céu. Sua voz cresce a cada palavra pronunciada. E agora seus cabelos estão flutuando ao redor do rosto. As mechas de cores diferentes refletem o luar e criam milhares de prismas de luz, tão brilhantes que a ilha inteira de súbito é banhada naquele luzir. Seus olhos brilham com um azul macabro, e quando ela ergue as mãos ao lado do corpo, todas as plantas e árvores naquela pequena ilha começam a murchar e apodrecer. Troncos e folhas se transformam em cinzas e se espalham pelo ar em segundos. Todas as rochas se desfazem em areia, até que a única coisa que sobra é uma praia branca e imaculada, que se estende por quase 2 quilômetros sem qualquer outra cor.
Depois dessa demonstração de poder, ela baixa as mãos e seus olhos voltam ao tom normal de azul. Seus cabelos lhe caem sobre os ombros como se a brisa que os agitou há um minuto não fosse nada além de um fantasma. Os olhos de Izzy estão arregalados enquanto olha para sua mãe e o que ela conseguiu fazer com um simples pensamento. Remy observa Izzy com atenção, enquanto Calder observa Remy. Todos os outros parecem chocados também. Quase todo mundo. Hudson não se deixa impressionar pelo que ouve. Ele apenas dá de ombros e diz: Brilhante. Bem, aproveite a sombra na sua ilha. E a piada faz Flint soltar uma risadinha, porque ela acabou de transformar em cinzas cada árvore que havia na ilha. Grace e eu temos um exército para salvar e um cuzão para derrotar. Ele olha para Remy e aponta para frente. Remy, se não se importar. Um sorriso enorme surge no rosto de Remy, é claro. Em seguida, o feiticeiro faz um floreio com a mão, descrevendo 2 elipses no ar, e 2 portais se abrem em um instante. Qual deles vai me levar para a corte vampírica? Exige saber Izzy. O da direita. Ele ergue uma sobrancelha. Está com pressa? Ela nem se incomoda em responder. Simplesmente mostra o dedo médio para ele e para o restante de nós, enquanto anda rumo ao portal. Também estamos com pressa, com muita pressa, diga-se de passagem, e ainda fico incomodada em deixar que Izzy vá embora desse jeito. Em particular, quando me senti tão conectada a tudo e a todos os presentes aqui. Há poucos minutos. E nunca vi ninguém tão alienado das pessoas quanto Izzy em toda a minha vida, exceto talvez pelos outros garotos da família Veca. Talvez seja por isso que entro na frente do portal logo antes que ela o atravesse, mesmo que essa experiência tenha me ensinado que talvez Izzy não goste muito disso. Saia da minha frente, ela rosna. As coisas não precisam ser desse jeito. Respondo. Você não é obrigada a voltar para Cyrus e fazer qualquer merda que ele lhe mandar fazer. Você não sabe nada sobre a minha vida. Ela retruca tentando me empurrar para sair do caminho, mas permaneço firme. Às vezes é bom ser capaz de me transformar em uma estátua de 500 quilos sempre que eu quiser. E também é muito bom ser capaz de me transformar parcialmente, de modo que fica aparente, bem rápido, que ninguém vai conseguir me empurrar para sair da frente, a menos que eu o permita. Sim, você tem razão. Não sei mesmo. Mas não há nada para você na corte vampírica, além de um homem que é o seu pai simplesmente por razões biológicas. Aqui você tem uma família, se quiser. 2 irmãos, uma mãe, uma prima. Gaguejo um pouco nesta última palavra, mas nem por isso deixa de ser verdade. E não somos os únicos. Prossigo olhando para Mace, Flint, Remy, Dawood, Mikai, Calder e Eden. Família não é uma questão restrita só ao sangue. Deus sabe que Cyrus causou um estrago enorme em todos vocês. Não acha que já passou da hora de os Vega recuperarem seus poderes e formarem uma nova família? Hudson dá um passo à frente e tenho a impressão de que ele vai fazer algum comentário irônico, como de costume. Mas em vez disso, pela primeira vez em certo tempo, ele arranca o band-aid e expõe o que há por baixo, incluindo as partes quebradas e maltratadas que doem tanto. Você não precisa deixar que ele tire mais um pedaço de você, afirma Hudson à sua irmã. Inclusive, você não precisa dar nada a ele. Ninguém pega nada de mim que eu não queira entregar, responde ela. Ninguém sabe mais do que eu exatamente o quanto de você ele vai tirar. Continua Hudson como se ela não tivesse se pronunciado. A única coisa que você precisa fazer é não passar por esse portal. Fique aqui com sua mãe ou venha com a gente. A escolha é sua. Sugere ele apontando para o outro portal, mesmo que não diga qual é o destino. Por um momento tenho a impressão de que ela vai ceder. Acho que ela vai mandar Cyrus para o inferno, assim como todas as coisas ruins pelas quais ele nos fez passar. Mas no fim não é isso que acontece. Em vez disso, ela simplesmente olha para Hudson com desprezo e diz: Você se acha tão inteligente, não é? Vocês realmente acham que vão vencer? Em seguida, ela aponta o olhar para mim. Seja lá o que estavam planejando e não queriam que eu ouvisse na corte das gárgulas, acho bom saberem disso. Ele já venceu. Vocês simplesmente não estavam prestando atenção para perceber. Com esta declaração arrepiante, ela se vira para Hudson e Jackson e diz: Obrigada, mas prefiro ficar com o time vencedor. Em seguida, ela passa pelo portal. Capítulo 117. Arrumamos os cabelos hoje e partimos amanhã.
E aqui está a deixa para vocês irem embora, anuncia Remy indicando o outro portal, enquanto se coloca diante daquele que leva de volta para a corte vampírica. Eu vou logo depois de vocês, e passa por ele. Jackson e Hudson avançam para segui-lo, mas o portal se fecha bem diante dos dois. Será que deveríamos ficar preocupados? Pergunta Jackson. Hudson ergue uma sobrancelha. Com Remy ou com Isadora? O restante de nós ri, porque é uma ótima pergunta. Acredito mesmo que Remy é capaz de lidar com qualquer coisa, mas Izzy é osso duro de roer, mesmo armada com flores em vez de facas. Ela vai ficar muito brava, comenta Macy quando nos dirigimos juntos ao portal rumo à corte das bruxas. Você fala como se fosse possível diferenciar. Grune Flint revirando os olhos. Não quero ofender, mas aquela garota está sempre irritada. Quando ele diz irritada, com certeza está querendo dizer raivosa. Emenda Dawood, que ergue as mãos em um pedido de desculpas, como se dissesse: Ei, não atire na pessoa que entrega as mensagens, quando Jackson chega perto. Cara, é a pura verdade, concorda Mikai. Passamos uns dias naquela corte antes de vocês chegarem, e a única coisa que ela fez o tempo todo foi ameaçar pessoas, e também matar pessoas, pensando bem no assunto. Espera um minuto aí. Jackson para logo antes de entrar no portal. Vocês sabiam da existência da minha irmã e não me contaram? Sabíamos que Isadora existia sim, responde Barian, e também sabíamos que ela era a fera de estimação de Cyrus, mas não fazíamos a menor ideia de que vocês eram parentes. Vocês nem se parecem? Como foi que Cyrus explicou a existência dela então? Pergunta Hudson. Ela era simplesmente mais uma serva vampira? Acho que ele nem chegou a fazer isso, para ser sincero, diz Rafael. Todo mundo na corte simplesmente já a conhecia quando chegamos lá. Simplesmente pensamos que ela era uma das novas feras de estimação. Você sabe que ele escolhe um ou dois dos mais selvagens para testá-los e saber se vale a pena deixar que treinem para se tornarem guardas. A resposta parece convencer Hudson, embora Jackson ainda pareça irritado. Afinal de contas, Jackson não foi criado na corte e não entende muito como as coisas funcionam. Não tanto quanto Hudson. Quando passamos pelo portal de Remy, e não deixo passar despercebido o fato de que sua magia é tão forte que ele é capaz de manter o portal aberto quando nem está por perto. Tento atrair a atenção de Hudson. Quero ouvir a sua opinião sobre o que Izzy quis dizer com aquela frase de despedida. Mas Hudson está olhando atentamente para Jackson e Flint, enquanto ambos discutem sobre qual deles deve ser o próximo a passar pelo portal. Não preciso que ninguém fique andando atrás de mim como se eu fosse cair a cada segundo, grunhe Flint. E não confio que a Striga não vai tentar lançar um último raio contra nós. Por isso só vou entrar depois que todo mundo tiver entrado. Os olhos de Flint se estreitam e ele cruza os braços. E receio que vai haver alguma espécie de duelo ao amanhecer se eu não conseguir encontrar uma maneira de fazer esses dois andarem logo. Em especial quando Flint repuxa os ombros para trás e ergue o queixo, na postura universal que indica irritação. Isso motiva Jackson a imitá-lo, fazendo a mesma pose enquanto praticamente emana ondas de indignação. Tento revirar o cérebro a fim de descobrir uma maneira de consertar a situação, enquanto Calder se aproxima. Que tal se eu ficar para trás com vocês dois, hein, moços bonitos? Esses picos de testosterona fazem maravilhas pela minha pele. Não sei dizer se ela está falando sério ou não, mas Calder faz com que os dois se movam tão rápido que praticamente um tropeça por cima do outro enquanto tentam passar pelo portal ao mesmo tempo. Ei, eu disse alguma coisa errada? Continua Calder depois que eles entram no portal, logo antes de jogar o cabelo de forma espetacular e piscar o olho para Eden, que ri até quase perder o fôlego. Com esse problema resolvido, o restante de nós passa pelo portal e chega diretamente no coração da corte das bruxas, o grande salão. Um dia desses, Remy vai ter que me contar qual é o seu segredo, já que ele nunca esteve neste lugar. Mas por enquanto, fico grata pelo simples fato de que o rei e a rainha não estão por perto, mas o tio Finn está, e tenho certeza de que foi por isso que Remy escolheu este lugar. O tio Finn anda de um lado para o outro diante do portal, com uma xícara de café nas mãos. Quando chegamos todos juntos. Ele solta um gritinho quando vê a tia Rowena nos braços de Hudson e chega correndo para pegá-la. Vocês a libertaram, constata ele fitando o nosso grupo. Vocês conseguiram libertá-la.
Dissemos que faríamos isso, pontua Jackson. Ele soa meio arrogante, mas o conheço bem o bastante para vislumbrar o brilho sentimental em seus olhos. Está quase tão feliz quanto eu por conseguir resgatar a tia Rowena. Disseram mesmo, concorda o tio Finn. E há uma expressão sentimental em seu rosto também, enquanto ele nos observa. Sei que essas últimas semanas, desde a formatura, foram terríveis, mas eu queria dizer que estou muito orgulhoso de cada um de vocês. E orgulhoso também pela oportunidade de ter sido diretor da escola onde vocês estudaram. Os homens e mulheres que vocês se tornaram. Ele balança a cabeça e chega até mesmo a ter de disfarçar sinais de choro. Seria impossível pedir mais do que isso a qualquer um de vocês. Vocês são todos fenomenais. Tem razão, eles são mesmo. Tia Rowena apoia a cabeça no peito do tio Finn, conforme também olha nos nossos olhos. Ela para quando chega até mim, com um sorriso amplo naquele rosto magro demais, e estende a mão para tocar meu braço. Obrigada, Grace, por tudo. Sou eu quem deveria agradecer. Respondo para ela e aproveito para canalizar um pouco da magia da terra pela mão que me toca. Não é muito, mas consigo ver um pouco de cor retomar seu rosto, enquanto ela abre um sorriso de agradecimento. E isso só faz o aperto no meu peito aumentar, enquanto a culpa borbulha no meu estômago. Ela não estaria tão mal se não tivesse ajudado os meus pais a esconder a minha gárgula. Nada disso, meu bem, garante ela, e em seguida olha para o tio Finn. Você preparou quartos para todos eles? Tenho certeza de que vão querer tomar um banho e comer alguma coisa também. Tenho certeza de que pelo menos 5 estômagos roncam no exato instante em que ela menciona a comida. E o tio Finn ri. Acho que podemos cuidar disso. Ele olha para os vampiros. Para todos vocês, o que acham? Confirmo com um aceno de cabeça. A corte das bruxas não foi muito receptiva da última vez em que a visitamos, mas acabamos de devolver todos os alunos que estudavam em Katmai. Talvez isso nos ajude a conseguir alguns cachorros quentes e uma cama macia. Acho uma ótima ideia, comenta Mikai, e nós o seguimos até o corredor ornamentado que leva aos quartos de hóspedes, enquanto Mikai e Jackson vão para seus respectivos quartos. Fico escutando de modo discreto enquanto ambos debatem os méritos do sangue, tipo O negativo versus O positivo. Eden, Rafael e Dawood se desafiam mutuamente para uma disputa de uma versão de mesa de futebol americano, enquanto esperam sua refeição chegar. Flint alfineta Barian, alegando que sua nova prótese mágica é capaz de fazê-lo correr mais rápido do que o vampiro é capaz de acelerar. Uma provocação amistosa, da qual Barian ri e conta que vai encarar aquilo como desafio para um duelo. Ao lado deles, Mace tenta jogar M&M's na boca de Calder, mas sua mira é tão ruim que Calder acaba atirando os confeitos de volta, até que as duas começam a rir histericamente. É um bom momento, um bom recorte de alegria em meio a tamanha destruição. E enquanto os observo, não consigo deixar de cogitar quem não vai estar presente da próxima vez que estivermos juntos. Por favor, Deus, não permita que algumas dessas pessoas não esteja presente. São meus amigos que estão sentados aqui, a minha família, rindo, brincando e amando uns aos outros. Não posso perdê-los, não posso perder nenhum deles. Mesmo assim, estou pedindo a eles que façam o impossível, que façam algo que Tess afirmou claramente que ninguém conseguiu fazer antes. E todos concordaram. Sim, meu estômago se revira quando penso no assunto. E quando percebo que eles vão competir nas provações amanhã, simplesmente porque pedi que o fizessem, porque confiam em mim e me amam tanto que eu confio neles e os amo, e porque acreditaram em mim quando eu disse que podíamos vencer. Mas e se não pudermos? E se eu estiver errada? E se eu estiver levando a todos nós para a morte certa? Porque sou orgulhosa demais para admitir que Cyrus venceu e que a culpa por tudo o que aconteceu é minha. Será que estou tão desesperada para salvar o meu povo e consertar o meu erro que me convenci, e também aos meus amigos de que temos força suficiente para vencer? O que vai acontecer se não tivermos? Capítulo 118. Abraços e maldições. A maioria dos quartos de hóspede foi ocupada pelos alunos de Katmai, que estão esperando que seus pais venham buscá-los. Por isso, tio Finn fez com que nos amontoássemos nos poucos que sobraram.
E por ser o meu tio Finn, isso significa que devo dividir o quarto com o Mace em vez de com o Hudson, o que acaba com os meus planos de chamá-lo para uma conversa mais séria. Mas é legal poder passar algum tempo com minha prima outra vez. E percebo que a transformou. O fato de perceber que seus pais mentiram para ela durante a vida inteira. Desde que cheguei a Katmai, a inocência borbulhante da minha prima era infecciosa. Era o meu farol em águas revoltas, sempre me guiando de volta à terra firme em segurança. No entanto, assisto enquanto ela abre e fecha as gavetas com força e revira sua mochila. E não consigo deixar de perceber que um pouco de sua luz acabou se desfazendo. Pela primeira vez, desde que a conheci, ela me faz lembrar de uma citação de F. Scott Fitzgerald, com a qual eu era obcecada durante o primeiro ano do ensino médio. Os portões foram fechados, o sol se pôs e não resta beleza alguma além dos encantos cinzentos do aço resistente ao tempo. Mesmo a tristeza que ele podia carregar consigo foi deixada para trás na terra da juventude. Continuo a remoer todas as coisas que perdi, o quanto Hudson, Jackson e Flint perderam, e me esqueço de Mace, uma pessoa feliz e irrepreensível. E esta guerra maldita, enfim, fez sua bolha estourar. Isso parte meu coração. Quando sua mãe bate à porta, ofereço-me para ser a primeira a tomar um banho para que as duas passem alguns minutos a sós. A tia Rowena parece não querer deixar que Mace saia de perto de suas vistas agora, e o sentimento definitivamente parece mútuo. Fico muito feliz por ela ter visitado os curandeiros aqui na corte também. Sua aparência já está muito melhor do que quando a encontramos nas masmorras. Mace e sua mãe têm muitas questões para discutir, agora que ela está em condições de conversar. É por isso que decido ir até o quarto de Hudson e Jackson assim que termino de preparar o que posso para as provações. Ao sair do banheiro, meia hora mais tarde, depois de ter tomado o banho mais glorioso da minha vida, sou muito grata a Mace pelo que ela fez nos meus aposentos na Corte das Gárgulas, mas aquilo nem se compara a uma instalação hidráulica moderna. Encontro a mãe de Mace sentada na cama com um estojo grande de couro ao seu lado. Mace está do outro lado da cama, com uma bela caixa de veludo e uma bolsa vermelha. O que estão aprontando? Indago me aproximando para ver melhor. Guardando algumas runas que acho que podem ajudar nas provações. Ela responde. Olho para baixo e observo conforme mãe e filha distribuem uma enorme variedade de pedras com símbolos entalhados em sua superfície lisa. Sinto um aperto no peito, quando me lembro de uma bolsa com runas parecidas que meu pai deixou para mim. Tio Finn as colocou no cofre do seu escritório para me entregar depois, mas agora elas provavelmente estão enterradas sob o peso dos escombros que um dia foram à Academia Katmai, e nunca mais vou vê-las de novo. O que é isso? Questiono, apontando para uma runa em particular. Estou curiosa porque as linhas que permeiam a pedra são muito bonitas. Malaquita, responde tia Rowena com um sorriso. É uma das minhas pedras favoritas. Ela ajuda a dar poder ao seu dono, explica Mace, e ajuda a manifestar a mudança. Por isso, achei que seria uma boa escolha para as provações. Olho de tigre também seria ótima, sugere minha tia, apontando para uma pedra marrom com veios dourados. Ela ajuda com a proteção. Eu me lembro da pedra que dei para Jackson quando sua alma estava morrendo. Nunca chegamos a conversar a respeito, mas sempre esperei que ele tivesse guardado a pedra consigo, depois que Nuri lhe deu seu coração. Exatamente, Grace, a minha tia sorri. E poder pessoal, algo que nunca é demais para garotas como vocês. Mace e eu concordamos com acenos de cabeça bem empolgados. Passamos mais uns minutos escolhendo pedras antes que a mãe de Mace abra a tampa do estojo ao seu lado na cama. Mace espia o que há ali dentro. Em seguida solta um gritinho de alegria. Mãe, essas aí são... As poções de Viola? Tia Rowena termina a frase. São sim, minha filha querida. E ela disse que podemos usá-las? Mace parece cética. Ela disse para você escolher 3 que ainda acha que pode precisar, e que depois eu poderia escolher mais uma para dar a você também. 4, então. Os olhos de Mace ficam enormes. Ela nunca deixou ninguém pegar tantas de uma vez. Acho que ela ficou feliz por eu estar de volta, conta minha tia. E também ansiosa para ajudar a proteger vocês das...
O sorriso que a tia Rowena tinha exibido a noite inteira vacila, mas ela consegue fazê-lo voltar ao seu rosto depois de alguns segundos. Macy contorna a cama para abraçá-la mesmo assim. Vai ficar tudo bem, mãe, prometo. Eu sei, responde a tia Rowena, mas sua voz não está tão confiante quanto ela quer torná-la. E não a culpo. Não consigo deixar de pensar que eu estava sofrendo algum tipo de alucinação quando afirmei que venceríamos essa coisa e libertaríamos o exército das gárgulas como se fosse simplesmente outra tarefa que tínhamos de cumprir. Porque quanto mais perto nós chegamos dessas provações impossíveis, mais sinto vontade de dar meia volta e fugir. Não vou fazer isso, mas é minha vontade. Mais especificamente, quero dizer aos meus amigos que fujam. Sou a rainha das gárgulas. É meu dever entrar nas provações e fazer tudo o que posso para conquistar as lágrimas de Hélios, a fim de libertar o exército, mesmo que eles acreditem que os traí. Mas isso não significa que as pessoas de que eu gosto precisem me acompanhar nessa empreitada. Para ser sincera, eu ficaria feliz se me deixassem fazê-lo sozinha. Isso significa que eles vão estar em segurança. Então, quais poções devo levar? Indaga Macy com um toque extra de alegria na voz. Com certeza está tentando romper qualquer preocupação residual que ainda preenche a sala. Tia Rowena parece querer dizer mais alguma coisa, mas no fim simplesmente suspira e conclui. Bem, se você vai lutar contra um adversário desconhecido, a poção que uma bruxa sempre deveria levar consigo é... Ela olha o conteúdo da caixa pegando as poções de cores diferentes e depois guardando-as novamente antes de encontrar e pegar uma poção verde-limão. Esta aqui. O que ela faz? Pergunta Macy pegando a poção com um toque gentil. O que você mais precisa que ela faça? Responde a tia Rowena, segurando a mão de Macy e apertando com carinho. Ah, mãe. Lágrimas brotam nos olhos de Macy e tenho a impressão de que ela vai virar o rosto. Mas ela fita a mãe e encosta o rosto em seu ombro, enquanto a abraça como se pudessem, neste carinho, recuperar todos os abraços não compartilhados durante anos. Me desculpem, sussurro porque a necessidade de me desculpar vem me devorando por dentro desde que me deparei com minha tia no chão daquela masmorra. Nada disso teria acontecido se você não precisasse pegar aquele chá para mim.